Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Saudável, esse podcast que é o nosso encontro semanal e que tem sido delicioso. Nós nos encontramos, falamos um pouco sobre saúde da alma, também saúde espiritual e, por que não, saúde do corpo, de uma forma que isso tem nos ajudado. Não ajuda só vocês que estão ouvindo, me ajuda também. Tem sido algo fantástico de se fazer e, pelo que vocês têm me dito, de se ouvir. Fico muito feliz, muito honrado com isso. Hoje nós vamos começar uma sequência de 3 programas falando sobre admitir, desenvolvimento e mudança. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre admitir, o poder de se render. Admitir o que, Giovanni? Pelo amor de Deus. Bom, na verdade, todos nós temos falhas nas nossas vidas. Uma vez um certo senhor de mais de 90 anos, ele entrando numa sala e as pessoas o reverenciaram bastante. E ele disse, não me reverencie, eu só tenho uma coisa mais do que todos vocês. Erros. Eu errei mais. Então, quanto mais idade nós temos, mais nós percebemos as nossas falhas. Às vezes falhas no caráter, às vezes são coisas momentâneas, às vezes são coisas que nos acompanham desde a infância. E nada mais interessante para se cuidar, para cuidar da alma, do que admitir certas falhas. Gostaria que vocês começassem a pensar desde o início desse programa sobre a vida de vocês. Como quando eu estava preparando esse programa, eu fiz isso com a minha própria vida, não é? E eu vou contar uma história para vocês que me foi contada. Uma pessoa me passou uma mensagem me contando a história de que há 30 anos essa pessoa, de certa forma, carregava um segredo. E quando jovem, ele traiu a confiança do pai dele num negócio da família e tal. Os anos se passaram e o pai faleceu. E ele ficou com aquilo muito pesado. E aí doenças começam a surgir, sabe? Não é só na questão da ansiedade, às vezes depressão, mas às vezes isso é jogado no nosso próprio corpo. Às vezes dores de cabeça, dores que não passam nunca, que nada se resolve, que você procura um médico, um dentista. Quantas vezes as pessoas chegam no meu consultório, muitas vezes, falando sobre ardor de boca, pensando que é um câncer, pensando, quando na verdade não tem absolutamente nada a ver com isso. Normalmente em pessoas com mais de 40 anos, muitas vezes do sexo feminino. Mas não é só isso, tem tantos outros problemas. E muitas vezes é por culpas que nós carregamos, coisas que nós gostaríamos de ter admitido e nunca admitimos. Essa pessoa que me falou isso, ele juntou a família, né? Os irmãos, na verdade, e ele confessou aquilo. E ele disse para mim que era como se tivesse tirado uma pedra de cima do peito. Sentia como se ele vivesse com uma pedra no peito, né? E ele tinha tudo, tinha dinheiro, a família estava muito bem, tinha saúde de uma maneira geral, mas vivia angustiado. Ele, antes de falar isso para a família, um dia ele se ajoelhou e falou para Deus: Deus, eu errei naquela época, eu quero pedir perdão primeiro a você. Meu pai não está mais aqui, eu não posso mais pedir a ele, mas eu vou falar isso com meus irmãos. E falou com a família. Ele sentiu muito bem quando admitiu a culpa de algo que tinha feito. Então você hoje, será que você não está escondendo algo de alguém? Nós brasileiros nos acostumamos muito a viver uma vida de mentiras. Tudo é mentira. Numa época como essa de política, por exemplo, nós sabemos muito bem o que está acontecendo, né? Tem até aquela história que se conta que um político que morreu, ele tinha que escolher entre ir para o céu e o inferno. Quando ele chega no inferno, estava vendo festas e tudo que ele gostava lá. E aí ele disse, não, eu quero ir para lá. E aí quando chega no dia dele ir para lá, estava tudo diferente, era fogo para tudo que é lado. E ele diz, mas o que é que aconteceu?
Quando eu voltei aqui antes, estava tudo tão maravilhoso e o diabo teria dito para ele, porque a gente estava em época de campanha, né? Então o Brasil, quando está numa época de campanha, ele é simplesmente maravilhoso. Os políticos falam maravilhas, o Brasil é melhor do que a Suíça, é tudo fantástico, né? A cidade em que você vive não tem problemas, nada existe de problema, não existe violência, a saúde é simplesmente perfeita, tudo acontece de mais maravilhoso. Então nós nos acostumamos a viver a cada 2 anos esse período, é um período de um ano inteiro de mentiras. Então se a cada 2 anos tem um ano de mentira inteira, nós temos um ano sim, um ano não de mentiras o tempo todo oficializado, né? E no outro período, a gente se acostumou a mentir para absolutamente tudo. A gente se acostumou a mentir para a esposa ou para o esposo, a gente se acostumou a mentir para os filhos, a gente se acostumou a cobrar das pessoas coisas que nós mesmos não fazemos e exigimos das outras pessoas. Então nós somos um povo que infelizmente se acostumou muito com a mentira. Nós mentimos num troco que nós recebemos errado, nós mentimos muitas vezes nos nossos trabalhos, mentimos quando tentamos vender alguma coisa para alguém ou comprar alguma coisa de alguém. E essas mentiras, nós vamos ficando com o coração endurecido. É como se ele não funcionasse muito mais de uma forma tão digamos assim, amorosa. Não é à toa que nós temos tantas dificuldades. Hoje você pega, por exemplo, a PAI, que luta para tratar pessoas com deficiência e tem tanta dificuldade, porque é difícil das pessoas doarem, por exemplo, para que isso aconteça, para que isso seja melhorado. Eu me lembro que teve uma época que a gente conclamou os pais das crianças, das pessoas que eram atendidas pela PAI, para nos ajudar a fazer uma demolição de uma quadra para melhorar a qualidade do prédio, né? E pouquíssimas pessoas apareceram. Então a gente se acostumou a ter tantas falhas no nosso caráter. Então você que está me ouvindo, começa a ver como isso pode estar fazendo mal para você. Tem um versículo aqui que é 1 João 1,9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não vou falar aqui sobre se é pecado ou deixa de ser pecado, mas a sua consciência vai lhe dizer o que é que está acontecendo de errado. Muitas vezes são só pensamentos, sentimentos que você tem que fazem com que você carregue um peso muito grande. Às vezes é uma inveja muito grande que você tem de alguém, às vezes é um rancor muito grande. E Deus, ele não se escandaliza com sua confissão, ao contrário, ele está lá pronto para receber, ele já sabe, aliás. Então, o primeiro passo seria você poder admitir isso, porque se você não admite, nunca vai ser resolvido. Eu me lembro de ter falado uma vez para uma pessoa que me pediu ajuda sobre aprender sobre odontologia. Eu dizia, faz isso, esculpe isso, era um estudante. E quando a escultura chegou, eu falei, olha, a escultura não está boa, está ruim, eu acho que deveria ser assim, assado. E a pessoa falou, não, mas não é por isso, é porque eu usei assim, porque eu usei assado. E foi se justificar. Eu falei, enquanto você estiver se justificando, você vai estar perdendo tempo e não vai ser um bom escultor, consequentemente não vai ser um bom profissional. Então, enquanto a gente ficar se enganando, pior para nós mesmos. Nós vamos vivendo cada vez mais uma vida de tristezas, de infelicidades e procurando encontrar a paz nos lugares errados. Então, quando você consegue identificar isso e admitir, eu realmente errei, ou eu tenho uma falha no meu caráter e eu gostaria de resolver isso, o primeiro passo já foi dado. Segundo, seria entregar isso para o próprio Deus e dizer, Senhor, eu pequei, ou eu errei, ou eu tenho essa falha, eu gostaria que se resolvesse isso. Tem o Salmo 32, que diz assim, enquanto eu me calei, meus ossos envelheceram, confessei-te o meu pecado e tu perdoaste a maldade da minha transgressão. Veja que palavra forte ele diz, enquanto eu me calei, meus ossos envelheceram.
Então você já teve essa sensação de que é como se você estivesse amofinando, atrofiando, ficando cada vez mais mufino mesmo, né? Como dizia minha mãe, minha falecida mãe. O silêncio, ele adoece. A possibilidade de você confessar isso a Deus e admitir é algo que já te traz um peso enorme. Você dizer para Deus e para você mesmo, né? E quando você faz isso, por exemplo, aqui em Provérbios, capítulo 28, 13, diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nada mais justo do que identificar pontos negativos no nosso caráter, na nossa vida, deixar isso de lado. Admitir para si mesmo é parar de se enganar. É como se você estivesse olhando no espelho e você estivesse dizendo assim: eu tenho esse defeito, eu sou orgulhoso, eu sou mentiroso, eu sou... Seja lá o que for que você esteja fazendo. E na hora que você faz isso, você começa a desenvolver a honestidade, primeiro com você mesmo e depois com as outras pessoas ao redor. Isso é como os americanos chamam monkey on the back, que são os macacos nas costas. É como se um peso enorme saindo de você. E você passa a ter uma vida muito mais em paz. Como disse Yeshua, Jesus, ele falou: a minha paz vos dou. É essa paz que nós buscamos e encontramos quando admitimos e confessamos. Depois, por último, além de admitir, ou seja, você está falando com você mesmo e depois confessa a Deus, você pode ainda ter pessoas com quem você pode confessar. Pode ser amigos, pode ser, se você é homem, sua esposa, se você é mulher, seu esposo, se vocês são jovens, seus pais, né? Isso tudo pode ajudar muito também. E ainda tem até algumas pessoas que hoje em dia falam que você deveria escrever isso no papel. Não é no computador nem no celular. Vamos deixar essa situação modernosa de nós. É escrever mesmo, com a própria letra no papel. Isso vai te ajudar demais, né? Tem um versículo de Tiago que diz assim, ó: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Do verbo sarar, do verbo ficar são. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, o mais difícil não é necessariamente você admitir. Isso é o primeiro passo. Admitir isso e pedir esse perdão a Deus é um segundo passo e ele não é tão difícil. Falar com as pessoas se torna mais complicado, porque você vai mostrar a sua limitação e a possibilidade de você precisar confiar em alguém. E aí você vai entender que não existem tantos amigos quanto você pensava no Instagram. Aqueles milhões de amigos de Roberto Carlos não existem. Existem pouquíssimas pessoas que você poderia confiar e falar certas coisas. E isso vai sair esse peso de dentro de você. Porque, convenhamos, admitir para Deus é uma coisa, mas para você mesmo ou para outra pessoa é outra completamente diferente. Isso nos deixa nus diante das pessoas. Lógico que não estou falando do ponto de vista real, não é que eu estou tirando a roupa, não é isso. É nu no sentido de a alma, ela fica nua, você fica exposto. Porque você vai dizer para aquela pessoa: eu fui capaz de fazer isso. E aquela outra pessoa às vezes nem imaginava que isso era assim. Quando a gente faz tudo isso, é como se a gente estivesse se rendendo. É como uma luta. E nessa luta você está levando pancada todos os dias, porque você não aceita tratar com aquele defeito do caráter. E eu quero deixar claro para vocês, meus amigos, o jeitinho brasileiro, essa forma de ficar enganando as pessoas, que a gente se acostumou a ficar mentindo o tempo todo, não leva a nada. Isso daí só faz a gente ficar cada vez mais triste, mais infeliz. O Salmo 51, 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, quando a gente se quebranta, quando
você sussurra, eu não sou tão forte quanto eu finjo ser. A gente finge muito, muitas vezes até para os nossos entes queridos. Algo sagrado acontece quando você para de fingir. Então você que está me ouvindo agora, para de fingir. Vive uma vida mais verdadeira, sabe? Até em pequenos detalhes. Eu me lembro de uma senhora que foi fazer implantes na minha clínica, eu sou dentista, vocês sabem disso, e eu pedi para ela me falar como é que estava a situação dela em relação à diabetes. E ela disse que estava tudo certo, estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Eu requisitei um exame, quando ela trouxe para mim, não estava nada tranquilo e ela sabia disso. Então assim, ela estava disposta a arriscar até algum problema de saúde, somente para colocar em prática aquela sensação que ela tinha. Quantas vezes nós mentimos, eu não estou falando mais dessa situação, mas das situações na nossa vida normal, mentimos por coisas bobas, e isso daí nos traz esse aspecto sempre de que o coração virou uma pedra, não tem mais empatia com as pessoas, não tem mais possibilidade de ver a outra pessoa e se colocar na posição dela, não é? Então, nós hoje aprendemos que admitir a Deus ele traz perdão, ok. Admitir a si mesmo traz honestidade, ok. E admitir a outros constrói confiança. Então, muitas vezes você tem na sua casa a família toda estruturada, mas essa família não tem confiança uns nos outros. Quantos casais, eu já conheci casais que pareciam tão maravilhosos. Uma vez eu conheci um casal que eles se tratavam sempre por meu amor, minha vida, e uma semana depois de eles se tratarem tão bem na frente das pessoas, eles se separaram e disseram que não tinham mais afinidade um com o outro. E os pais dele e dela ficaram abismados. Como pode? Eles sempre pareceram tão bem e tudo mais. Eram pessoas jovens. E o que eu posso dizer a vocês é que nessa situação de admitir, isso daí causa um certo transtorno. Mas você pode fazer isso sozinho no seu quarto. Você não precisa necessariamente começar dizendo para as pessoas. Pega um pedaço de papel, como eu falei, né? E compartilha com alguém de confiança depois, quando você achar que chegou a hora. E aí você não pode fazer, numa situação como essas, uma oração. A oração, pessoal, não entendam que eu estou aqui vendendo uma religião. Eu não estou vendendo religião. Eu estou demonstrando para vocês um aspecto de ter um encontro com você e com o Eterno que te criou. Você pode dizer, Pai, obrigado porque o teu amor não se afasta quando eu confesso. Pelo contrário, ele se aproxima. Ajuda-me a ter coragem para admitir as minhas falhas do meu caráter. Em nome de Yeshua, ou Jesus. Amém. Na próxima semana eu vou falar sobre disposição, que seria o episódio número 2 dessa trinca de pontos que nós desejamos falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Pensem sobre o admitir suas falhas, poder confessar isso a Deus, além de assumir para você mesmo, e ter amigos suficientes. Eu oro a Deus, eu peço a Deus que você tenha pessoas com quem você possa contar. Witness Lee, um homem muito sábio que já faleceu, ele dizia que se você tiver um amigo para cada década de vida, você pode se considerar alguém muito feliz. Então, se você tem 40 anos, se você tiver 4 amigos, que bom, fico feliz com você. Se você tiver 60 anos e tiver 6 amigos, melhor ainda. Dificilmente você vai encontrar mais do que isso. Alguém agora pode estar me dizendo assim, eu tenho 20 anos e tenho 20 mil amigos no Instagram. Não são amigos de verdade. E você sabe disso, você que está me ouvindo. Você sabe que até as fotos não são verdadeiras, né? Até as fotos são maquiadas. Então a gente está falando aqui, nesse programa, a gente sempre fala de coisas que sejam verdadeiras. Não estamos falando de maquiagem. Agora eu queria usar esses poucos minutos finais para falar sobre os nossos patrocinadores e falar sobre verdades. E uma delas, inclusive,
eu queria aqui tocar num ponto nevrálgico. É um ponto muito importante, que é assim, hoje em dia está muito na moda fazer a harmonização facial, por exemplo. Na Dental Clínica nós temos a doutora Eduarda que faz a harmonização facial, ela consegue diminuir marcas na testa, pele de galinha, deixar o rosto mais jovial. Mas do nariz para baixo, a grande questão não é ficar assim empanturrando de química. Isso não é o mais importante. Existe uma técnica que eu desenvolvi a partir de uma pesquisa do Dr. Dirceu Vieira, que foi meu mestre há muitos anos, e nós desenvolvemos a placa do sorriso instantâneo. Com isso, você rejuvenesce sua face e não precisa ficar fazendo injeções a cada 4 meses, por exemplo, ou 5 meses ou 3 meses. Não, nada de injeções, tudo de uma forma muito natural, nada de perder a função dos músculos, ou seja, ficar com aqueles músculos meio de robô, também não, de uma forma extremamente natural. Então, você quer saber como ter essa possibilidade de poder se tornar mais jovem, estamos falando do terço inferior da face, do nariz para baixo, nos procure. Nós somos os únicos hoje no Nordeste do país que consegue fazer isso. A grande maioria dos dentistas nem sabe o que é essa técnica, que eles nunca ouviram falar. Por sinal, eu estou escrevendo um livro, o 2º livro. Daqui a pouco ele vai ser lançado também explicando isso, para poder fazer com que essa técnica seja espalhada pelo Nordeste, que é algo que a gente não pode deixar fazendo no Nordeste ainda uma odontologia antiquada. E a gente pode, a partir dessas técnicas mais modernas, e desenvolver uma odontologia do século XXI, que na Dental Clínica nós podemos fazer isso. Você precisa fazer um implante, nós temos o nosso próprio tomógrafo, não precisa sair pulando de clínica em clínica, você vai para um lugar só, você faz absolutamente tudo. Então, quer resolver tudo num só lugar? Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. O telefone é o 999816640. E o Instagram é o Dental Clínica Dr. Giovanni, Dr. Giovanni, Jovane. Então, Dental Clínica Dr. Giovanni. E você vai entrar no nosso Instagram. Meu pessoal é o Dr. Giovanni Dantas, Dr. Giovanni Dantas. Né? No meu pessoal, eu mesmo respondo as pessoas que entrarem em contato. Muita gente tem falado inclusive sobre esse programa, elogiado muito o Papo Saudável, e eu gosto muito disso, fico muito feliz, muito honrado. Falarei um pouco com vocês também sobre a Equilibrium, que é a única clínica médica da região do Vale do Açu que dispõe de um tomógrafo médico. Muitas pessoas têm falado sobre acidentes e outros problemas, às vezes vesícula, que dão problemas, e uma simples tomografia poderia salvar uma vida. Então nós saibam que nós temos um tomógrafo no Vale do Açu, fica na Equilibrium. Fácil de vocês chegarem até lá, o telefone é o 99696-2122. E o Instagram é o Equilibrium Açu, com 2 S, Equilibrium Açu, BRIUM. Né? E lá nós temos também a parte de cardiologia, com holter, mapa, esteira, cardiologistas, são 2 normalmente. Nós temos ortopedia, nós temos tratamento de DTM, por exemplo, são pessoas que sentem dores fortes perto do ouvido até a cabeça, e isso é possível tratar hoje com alguns tipos de equipamentos, não é? E ultrassom e tantas outras coisas mais. O Equilíbrio já entrou na cabeça do açuense da região do Vale do Açu. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, foi feito com muito amor para vocês, e espero que vocês se lembrem disso hoje à noite quando vocês forem dormir. Admitir falhas é o início para começar a se tornar uma pessoa melhor. Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima semana! Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.